Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justificados diante de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, ela será exposta nesta hora. Abra o nosso entendimento, porque falaremos, Senhor, de redenção, falaremos de expiação, falaremos, Senhor meu Deus, de sacrifício, falaremos de uma obra redentora, falaremos daquilo que o Senhor fez através de Cristo por mim, pecador, por nós, pecadores. Então, em nome de Jesus, Senhor, que possamos entender a Tua palavra, com o glória do nome do Senhor, a igreja diz, amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele em mais uma carta, temos aqui na minha Bíblia, a segunda carta de Paulo aos irmãos que estão em Corinto. E Paulo aqui vai trazer uma mensagem para um povo, para uma igreja que, embora tenha conhecido, tenha ouvido a mensagem, tenha conhecido ao Jesus desta mensagem, embora eles tivessem recebido, entendido e recebido a mensagem do Mestre, do Salvador, do Senhor, eles ainda, por questões culturais, por questões de caráter, por questões de uma mente influenciada pelo cotidiano, pelo meio no qual eles viviam, ainda muitas vezes Paulo os advertia, os instruía como se estivesse falando com carnais, com pessoas que ainda não foram transformadas ou que ainda não fazem ideia daquilo que Cristo fez por elas. Aleluia. Paulo aqui vai reforçar aquilo que um dia foi feito por Jesus, aquilo que um dia Deus, em Cristo, fez por mim e por você, fez por este povo aqui em Corinto, fez por Paulo, fez por Pedro, glória a Deus, fez pelos pais da igreja, aqueles que vieram após os apóstolos, fez pelos reformadores, aleluia, fez pelos irmãos da igreja contemporânea, a igreja de hoje. Santo é o Senhor. Uma obra tremenda e grandiosa, uma obra de reconciliação,
uma obra de aproximação do homem com Deus, uma obra no qual era jogado uma barreira, ela era jogada em terra, ela era quebrada, ela era destruída, ela era desfeita. Isso tudo feito ali no Calvário, isso tudo feito ali em Cristo Jesus, que se sacrificou, que se entregou, que recebeu uma pena de morte, pena essa que eu e você, nós éramos sim dignos e merecedores de receber tal sentença, tal condenação. Mas no momento de graça, o qual nós vivemos nesta era de graça, Deus olhou para a humanidade, viu que o homem, ele era incapaz de se achegar ao Senhor, viu que o homem era incapaz, ele não tinha condição, ele não tinha estrutura, ele não tinha suporte, ele não tinha força para ser obediente à lei, para ser obediente aos mandamentos de Moisés, para ser obediente a tudo aquilo que a liturgia, a antiga liturgia do culto judeu ordenava. Deus viu que aquilo que o homem estava fazendo, ele estava fazendo muitas vezes para poder aparecer, como era o caso dos fariseus. Ele estava vendo, como no caso dos saduceus, que estava pesando a forma, o trato de lidar com aqueles que queriam se chegar ao Senhor. Aleluia. Eles colocavam jugo, colocavam fardos pesados nas costas daqueles religiosos da época, fardos estes que eles mesmos não conseguiam carregar. Deus viu em um momento que toda aquela ritualística, toda aquela celebração antiga, que era relacionada ali àquelas práticas antigas do Antigo Testamento de sacrifício para perdão de um pecado específico, aquilo já tinha perdido a sua essência, aquilo já tinha perdido o foco. Muitas vezes dá-se a entender que o homem, ele já praticava o erro, ele já caía em pecado, mas já tinha uma ideia de que uma vez por ano bastava ele ir para o templo, levar um animal perfeito para que esse fosse morto, a sua culpa recaísse sobre ele, e esse animal era sacrificado, o seu sangue era derramado, era colhido, era queimado, e assim Deus vinha e perdoava aquela transgressão, aquela falha, aquele pecado. Dá-se a entender que assim também como nos dias de hoje, aqueles religiosos daquela época, aqueles religiosos judeus daquela época, eles já estavam prestando um culto a Deus de qualquer forma. Eles já estavam indo ao templo para cumprir tabela, eles já estavam praticando ali aquela liturgia para cumprir tabela, eles já estavam fazendo de forma religiosa, eles já estavam devotos à religião, eles já estavam cumprindo conforme a cartilha da religião, mas o coração já estava distante de Deus. Deus então, vendo que o homem, eu e você, jamais conseguiríamos estar justos e limpos diante dele, Deus viu que na situação que o homem estava, se o juízo de Deus recaísse naquele período, ninguém se salvaria. Deus viu que a iniquidade do homem cresceu de grande forma, mas desta vez, em vez de ele enviar um juízo, como foi assim em Sodoma e Gomorra, como foi assim ali no período do dilúvio, Deus resolve redimir o homem e a mulher, o menino e a menina. Deus resolve, através da sua graça, salvar o homem. Como ele vai fazer isso, meu irmão e minha irmã? Como que ele vai fazer isso? Uma vez que o homem não queria saber de Deus, uma vez que o homem ele
seu nariz apontava, ia para onde o seu nariz apontava, fazia o que queria fazer conforme a vontade do seu coração. Deus se diminuiu. Filipenses 2, a partir do versículo 6, a palavra vai nos dizer que Deus, sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Ele se diminuiu, ele se aniquilou, ele se rebaixou, ele veio à terra, se tornou na forma humana. A palavra vai dizer que ele foi obediente aqui enquanto esteve na terra, e ele morreu a morte de cruz. Quando você vai ouvir falar de graça, eu já disse isso daqui, provavelmente se eu te perguntar o que é graça, você vai dizer conforme a cartilha: graça é o favor imerecido. Mas graça vai além disso. Que favor imerecido seria esse? Que favor é esse? Uma vez que eu e você estávamos mortos em pecados e delitos e ofensas, estávamos separados de Deus, o que nós merecíamos além do inferno, o que eu e você merecia além da condenação, do juízo, não merecíamos nada além disso. Mas é aí que está o ponto da graça. Deus, mesmo vendo que eu e você não merecia, Ele se diminuiu, se tornou homem, se sacrificou, se tornou o sacrifício último, o sacrifício perfeito. E através dessa morte, Jesus reconciliou o homem com Deus. Jesus, Ele destruiu, Ele lançou por terra essa barreira que havia entre Deus e o homem, essa inimizade, esse pecado que trouxe uma inimizade, esse pecado que nos separou, esse pecado que nos tornou, além de distantes, nos tornou alguém indiferente. Nos tornamos por causa do pecado, nos tornamos pessoas desfiguradas, irreconhecíveis para com Deus. Mas Ele nos amou, Você vai conferir comigo em João capítulo 3, versículo 16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Santo é o nome do Senhor. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, Ele nos deu vida em abundância. E hoje você que tem uma nova vida em Cristo, glória a Deus, hoje que você foi alcançado por esta obra redentora de Cristo, aleluia. Eu quero te perguntar, se você está em Cristo, a palavra vai dizer, aleluia, aqui já no versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas que passaram, ficou no passado. Aquilo que você fez no passado, ficou no passado. Se hoje você é uma nova criatura, tudo se fez novo. A grande questão é, você está em Cristo, você faz questão daquilo que Cristo fez, ou você está aqui pelo que Cristo faz? Você está no caminho por aquilo que Cristo fez, ou você trilha esse caminho pelo que Cristo faz? Santo é o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, dentro dessa mensagem eu quero que você entenda algo. O que aquilo que Cristo fez foi para dar para mim e para você vida nova, novidade de vida, vida transformada, uma vida de libertação, uma vida de paz, de amizade com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Santo é o nome do Senhor. Uma vida de renúncia, uma vida de dizer não para o pecado, uma vida que diga não para a injustiça, um proceder de vida que abraça as coisas do Senhor, mas se afasta das coisas do mundo. Santo é o nome do Senhor. Foi para isso que Jesus morreu no meu e no seu lugar. Foi para isso que Jesus veio a este mundo, sem que nós mereçamos, mas pela graça Ele veio, e Ele veio para operar esta obra, realizar essa obra tremenda e grandiosa por mim e por você.
Versículo 21 daquilo que nós lemos: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes eu não entendo como é que uma mensagem dessa não toca muito crente. Às vezes eu fico impressionado como que uma palavra dessa, independente de quem está pregando, independente da forma, vamos dizer assim, independente da pegada que a pessoa pregue, eu não entendo como que esta mensagem, a mensagem da cruz, ela não toca o crente de hoje. Na verdade, ela toca o crente que não se rende, o crente que não se entrega, o crente que não reconhece, o crente que entende que esta mensagem não é suficiente. Eu não entendo hoje porque há um grande descaso quando é proferida uma palavra acerca da graça, acerca da cruz, acerca de redenção, acerca de expiação, acerca de justificação. Eu não entendo, irmão. A verdade eu entendo. A verdade eu entendo. Eu recebi uma postagem, ela foi perfeita. Vê uma imagem: irmão ouvindo o Evangelho de Cristo. Você vê um irmão apático no banco, uma foto. Um irmão apático no banco, dormindo, babando. Aí você vê abaixo: culto de profecia. Quase que o celular pega fogo. A imagem é uma pessoa vibrante, fervorosa, viva, alegre, num culto de profecia. Vocês sabem, né? A palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Se a palavra da cruz tem sido direcionada a você, e você não tem sido sacudido com essa palavra, reveja os seus conceitos, reveja se você está vivo ou está morto. Se você está indiferente com a palavra da cruz, reveja a sua vida espiritual, reveja o seu caminhar com Deus, reveja a sua vida com Deus, examine a sua vida. Infelizmente, meus irmãos, aqui o que lemos é tudo aquilo que você e eu, que buscamos ser salvos, que buscamos estar salvos, que buscamos morar com Jesus, precisamos. Está tudo aqui. Está tudo aqui. E ao invés de trazer uma alegria tremenda, essa mensagem traz descaso. Essa mensagem traz sono. Essa mensagem traz aflição de boca. Essa mensagem motiva a pessoa a olhar para o relógio, a conversar com o irmão que está do lado, a supostamente ler a Bíblia na hora do culto da pregação. Acorde, igreja. O fim está próximo. Os dias estão maus, os sinais estão aí. A figueira já está com seus ramos brotando, já está florescendo. Perto está o Senhor. Aí a pergunta é: quando o Senhor estiver já perto, como você estará diante dele? Como estarão as suas mãos diante dele? Como estará o seu coração diante dele? Aleluia. Perto está o Senhor. Eu vindo para cá, logo quando você sai da BR, aí você tem ali aquele caminho vindo para cá, caminho muito bonito. Eu gosto muito de parar ali de vez em quando. Na hora que eu estou indo embora, eu gosto de parar ali, eu tiro o sapato, coloco um chinelo e fico olhando tudo escuro ali e sinto uma paz. Ali eu tenho o sentimento de que, você quer saber o seguinte, eu vou para casa agora. Não, eu vou puxar uma palha aqui agora. Eu tenho o sentimento de que se eu dormir ali,
Na hora que acordar, eu acordei, vou embora para casa, nada vai me acontecer. Eu tenho esse sentimento de paz. Quando eu vim para cá, eu olhei, eu vi que tem uma casinha ali, tem um rancho ali, você não vê mais casa próxima. Eu falei assim, meu Deus, para mim, isso é paz. Só que aí eu lembrei daquele texto que nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3, vai dizer assim: quando houver paz, quando você ouvir falar de paz, aí virá sobre nós, sobre a terra, repentina destruição. Então eu fiquei imaginando no momento de paz, eu fiquei imaginando, por exemplo, aquele povo ali, cercado de paz, de tranquilidade, de harmonia. Eu fico imaginando um crente num local assim. Eu fico imaginando um crente despreparado, um crente preparado num local assim. Aleluia. Eu fico imaginando um crente nessa situação de paz, olhando para o alto, vendo que algo diferente está acontecendo, vendo que conforme Mateus 24:30, no qual aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, sinal esse que todos os povos da terra verão e se lamentarão. Eu fico imaginando neste ambiente de paz, dois grupos de crentes, o fiel e o sem vergonha, o fiel e o infiel, o justo e o injusto. Eu fico imaginando esses dois tipos de crentes nesse cenário. Agora, meu irmão, imagine o desespero quando se cumprir Mateus 24:30. Como que estará esse ambiente que até então era paz, né? Eu creio que eu estou pregando aqui para um povo que quando aparecer, quando se cumprir esse sinal, em vez de ele dizer misericórdia, me dá mais um tempo, ele vai dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se olhar para o céu e ver o pau quebrando, vai dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem me buscar, porque eu já estou olhando as coisas que são do alto e não as coisas que são daqui de baixo. Santo é o nome do Senhor. E a mensagem da redenção para você é o suficiente? Aquilo que Jesus já fez é o suficiente para você? Ou precisa de um adendo? Ou precisa de um acréscimo? Ou precisa de um troco? Ou precisa de um complemento? O que você ainda precisa para ser crente? Ou para permanecer crente, se você se acha crente? O que mais você precisa, além daquilo que já foi feito, para se manter fiel? Para se manter desejoso com as coisas que são do alto? O que mais você precisa para ter a sua atenção, os seus olhos voltados para as coisas que são do alto? Precisa de mais o quê? Entenda comigo aqui uma coisa, aqui nesta hora, meu irmão e minha irmã. Muito tem sido dito aí que como eu e você nós estamos na terra, nós precisamos da bênção do Senhor, amém, precisamos sim, mas se ela não vier, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer uma coisa, amém, glória a Deus, eu sou fiel. Se não vier para você, amém, glória a Deus, você é fiel, você vai se manter fiel, porque você é pelo aquilo que Cristo fez por você e não por aquilo que Ele pode fazer por você. Você é salvo por aquilo que Cristo fez e não aquilo que Ele vai fazer. Não é uma chave de um carro, não é uma chave de uma casa, não é um relacionamento, não é um trabalho, não é uma cura. Nada disso tem poder para te manter mais crente, para te manter salvo, para te manter firme na casa do Senhor, para te manter firme na presença do Senhor. Aquilo que Ele fez tem poder, aquilo que Ele fez tem todo o crédito, é suficiente. Entenda, pelo amor de Deus, meu irmão e minha irmã, essa vida nossa, embora para muitos ela é longa e eu preciso de muitas coisas, eu
preciso fazer, eu preciso acontecer, eu preciso receber, eu preciso pagar, eu preciso morar, eu preciso dirigir, eu tenho que colocar gasolina no meu carro. Amém. Mas tudo isso é passageiro. E a bênção que eu peço hoje e posso receber hoje, amanhã ela pode não existir mais. Mas a vida eterna, a salvação, ela é para sempre. Se você é salvo, você deve viver como salvo, você deve exercitar essa salvação, você deve vivenciar essa salvação, essa vida que você recebeu. Melhor dizendo, entenda algo nesta hora: aquilo que você recebeu aqui na terra é perecível, mas aquilo que você recebeu lá no Calvário é eterno. Aquilo que te abençoa terrenamente, ela é perecível, vai estragar um dia. Aquilo que foi feito vai durar eternamente. Voltando àquele raciocínio, sim, eu e você precisamos de moradia, precisamos de uma cura, precisamos de uma vitória na porta aberta, precisamos. Amém. Pois estamos na terra, somos humanos e precisamos disso. É o nosso recurso, a nossa sobrevivência. Amém. Mas esse não é o principal, esse não é o foco, esse não é o objetivo. A palavra vai dizer: do que adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Do que adianta eu participar de grandes moveres, buscar a Deus a todo tempo em prol de uma bênção que eu necessito, se eu mesmo com a vitória na minha mão, pois eu recebo pela misericórdia do Senhor, mesmo com a vitória na mão, eu posso estar por dentro podre, posso estar bonitão com o meu carro novo na mão, mas posso estar podre por dentro. Eu posso muito bem com a chave da minha casa, que eu, por exemplo, posso acabar de ganhar aqui no culto a minha vitória, eu posso com a vitória na mão atravessar a rua, vir um carro, e se eu estiver podre por dentro, a minha vitória vai ficar com o outro que continuar vivo, mas a minha alma vai para o inferno. De que adianta ganhar o mundo, ter sucesso, ser abençoado, mas se a sua alma está podre e ela estiver beirando o inferno? De que adianta? Jesus te ama, e eu também. E esta mensagem é para que você abra seus olhos. O principal já foi feito. Se agarre a isto e busque a revelação do que seja isso. Busque entender o que é isso. Eu te garanto, olha para mim, quando você entender isso que eu estou falando, a visão de vocês vai mudar completamente. Vai mudar completamente. Você vai ver que se você receber é lucro, mas se não receber estando com Cristo é tudo. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.